Houve uma época em que se pensava na ciência como uma simples descoberta de fatos. É simplesmente um fato, pensava-se, que a Terra gira em torno do Sol, que força é igual a massa vezes aceleração ou que um elétron e um positron interagem para produzir um fóton. Era como se os fatos dessem em árvores e precisassem apenas ser colhidos pelos cientistas. Ao longo do século XX, entretanto, descobriu-se que esse pressuposto habitual não era realmente sustentado. Revelou-se que os fatos e teorias não podem, enfim, ser separados, que os fatos estão carregados de teorias, como dizem os pós-modernistas. A velha ideia de que os cientistas primeiro acumulam fatos e então constroem teorias para explicá-los mostrou-se uma simplificação exagerada. Por trás de cada cientista, há necessariamente um paradigma menos um mito, pode-se dizer menos que determina o que é e o que não é reconhecido como fato. Quando, em 1774, José Priestley aqueceu o óxido vermelho de mercúrio e coletou um gás que hoje é chamado de oxigênio, será que ele de fato descobriu o oxigênio? No entender do próprio Priestley, ele havia encontrado o ar deflogisticado. Para se descobrir o oxigênio, algo mais é necessário, além de um frasco de gás, uma teoria, a saber, em função da qual esse gás possa ser interpretado ou identificado. Somente depois que Lavoisier, uns poucos anos mais tarde, construiu tal teoria que o oxigênio, ou existência de oxigênio, como se queira, se tornou um fato científico estabelecido. Assim como o pensamento nunca escapa à linguagem, nas palavras de Wittgenstein, também a ciência nunca escapa de seu próprio paradigma. É verdade que os paradigmas algumas vezes são descartados e substituídos. Isso acontece, de acordo com o historiador e filósofo Thomas Kuhn, logo após uma crise, quando o paradigma vigente não pode mais acomodar todas as descobertas às quais, em um certo sentido, conduziu. Mas, embora possa de fato superar algum paradigma em particular, a ciência jamais supera sua necessidade de paradigmas. Em uma palavra, o elemento mítico da ciência não pode ser exorcizado. E, com efeito, no instante em que nega seu fundamento mítico, ela se torna ilusória e, por conseguinte, passa a ser mítica no sentido pejorativo da palavra. O primeiro dos três paradigmas vigentes que selecionei foi o newtoniano, o qual define a noção de um mundo mecânico ou de um universo maquinal. O que existe, supostamente, é a matéria crua cujas partes interagem por meio de forças de atração ou repulsão, de forma que o movimento do todo está determinado pela disposição das partes. De certo, o conceito de matéria crua menos a noção cartesiana de resistência menos é problemático filosoficamente e, ademais, apoia-se sobre o postulado cartesiano de bifurcação, isto é, a ideia de que todas as qualidades, como cor, são subjetivas e, por consequência, o objeto externo não é percebido de fato. Devemos nos lembrar de que o próprio Descartes se sentiu compelido a provar menos por meio de um argumento famoso, mas de cogência questionável menos que, muito embora lhe haveria de ser imperceptível de acordo com isso, o mundo externo, não obstante, existe. Podemos recordar, além disso, o fato de que a filosofia do século XX, no conjunto, distanciou-se da posição cartesiana e que a matéria crua, em particular, foi rebaixada à condição de abstração. Tomar a resistência pelo real menos como os cientistas tendem a fazer menos é cometer aquilo que Wittgenstein chamou de falácia de concreto de deslocada, é confundir um conceito com uma realidade. O que nos preocupa agora, porém, não é a validade filosófica do paradigma newtoniano, mas sua eficácia científica, o que é outra questão. Conquanto possa de fato ser espúria menos um mito, no sentido pejorativo desse termo equívoco menos, a história confirma que, a despeito disso, a cosmovisão newtoniana funcionou de maneira brilhante na capacidade de paradigma científico. Parece que o erro também tem sua utilidade. Podemos ver, em retrospecto, que a ciência do tipo contemporâneo jamais poderia ter decolado sem o auxílio de uma cosmovisão que é drástica e exageradamente simplista, ao ponto de ser incuravelmente falaciosa.